Olá, começando o Construindo, programa do Sinduscom, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, e a ADEME Maranhão, Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. No programa de hoje nós vamos ver como foi a palestra O Futuro da Minha Cidade, realizada aqui em São Luís. O encontro reuniu profissionais de urbanismo, da construção civil, entidades da sociedade organizada e políticos. E você vai ver também entrevista com Silvio Barros, criador do projeto O Futuro da Minha Cidade. Agora, no Construindo. Bom, hoje nós vamos ver como foi a palestra O Futuro da Minha Cidade, realizada aqui em São Luís. O Futuro da Minha Cidade é um projeto que visa mobilizar a sociedade local para ser protagonista no futuro da sua cidade, criando soluções para a sustentabilidade urbana. Com base em experiências bem-sucedidas de algumas cidades que se tornaram referências na prática de gestão urbana, o projeto propõe estruturar um modelo de plano de trabalho como facilitador para gestores públicos e a própria sociedade local, na implantação de programas de planejamento e desenvolvimento sustentáveis, que sejam permanentes e ativos. O presidente do Sinduscom, Fábio Naus, também ocupa o cargo de vice-presidente da CEBIC, que está disseminando este projeto nascido no interior do Paraná para todo o Brasil. O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Maranhão é uma das entidades da sociedade civil organizadas mais atuantes no estado e viu no projeto uma forma de somar forças também na nossa cidade e buscar soluções para os nossos problemas. Nós começamos mostrando o encontro dos dois candidatos da última eleição do Sinduscom. Veja como foi. Ter sido parceiro na eleição do Sinduscom e ter dado o resultado que deu foi um motivo de gratificação muito grande, porque não houve cisão, certo? E depois, se eu já soubesse antecipadamente a performance que é o Fábio, eu faria, era na hora, não tinha tido nem disputa, tinha tido era aclamação. Fábio, seu Irã participou de vários projetos importantes aqui para São Luís, como o Ita Luiz, não é, seu Irã? E entre outros projetos, o senhor acha que a experiência é fundamental para a gente construir uma cidade para o nosso futuro? Acho sim, Irã. Quando eu cheguei no sindicato, ele já estava lá presente. É um professor, tem toda uma carreira aí, tem muito a colaborar. É um empresário bastante ativo em várias áreas, tanto na incorporação, no Minha Casa Minha Vida, como em obras públicas. Então ele tem toda uma bagagem, já foi gestor também público, não é? Então eu acho, todos moramos aqui, ele tem uns netos dele, né? Então, como ele mesmo disse, a eleição foi fortificar o nosso sindicato, nos tornou mais forte, porque a partir de lá nós estamos mais unidos. Então a gente só tem a louvar aqui até a presença dele, que ele vai enriquecer bastante o nosso trabalho. Agora, senhora, falando de experiência, o senhor teve à frente já de grandes projetos de São Luís. O que falta? Qual que o senhor acha que seja o componente principal para que a gente melhore a qualidade de vida do povo maranhense? Pois é, agradeço as palavras do presidente Fábio. E com relação a um segmento importantíssimo para uma vida futura na nossa ilha, é o saneamento. É o saneamento. Então eu acho que o saneamento é um grande desafio, certo? Eu vejo aí o que está acontecendo no momento, são coisas boas, entendeu? Acho que o governador tem boas ideias e está tocando naturalmente no que é possível, porque o momento não é o alvissareiro momento que gostaríamos de ter para resolver coisas megas, certo? Mas com relação ao saneamento, o equacionamento por definitivo já houve uma vez, né? Foi quando nós recebemos esse sistema e colocamos para funcionar com a prata da casa e que trouxemos 2.000 litros de água por segundo, que equacionou o problema de abastecimento de São Luís. Nós tínhamos um desafio maior, que era o dos esgotos.
Mas antes que vencêssemos esse desafio, veio novamente o problema de água, né, Fábio? Em São Luís, nós temos um órgão municipal criado por lei em 2013 que está cuidando do planejamento em longo prazo para a cidade. É o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. E as experiências iniciadas em Maringá são a base para o início da construção de estratégias para São Luís. A presidente do Conselho, Cáritas Ribeiro, esteve na palestra e falou com a gente. Quando fomos instalar nosso conselho, nós fomos até Maringá para vivenciar a experiência de lá. O nosso secretário adjunto de planejamento, que é o Dr. Pablo Rebouças, ele foi a Maringá para observar qual era o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento, e nós estamos instalando aqui. É uma lei de 2013 que foi instalada na gestão do prefeito Edivaldo Holanda, e nós estamos implementando e realizando as reuniões com as entidades. No próximo bloco, a classe política, gestores e judiciário estiveram no seminário O Futuro da Minha Cidade. É já já. Ok, estamos de volta. Hoje nós estamos mostrando como foi a palestra O Futuro da Minha Cidade, promovido aqui em São Luís por Sinduscom e Sebic. O seminário proferido pelo ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, é um estímulo à participação de todos os segmentos na construção do futuro das cidades. Barros cita alguns exemplos, como a cidade que ele vive e governou, Maringá, com 400 mil habitantes. Não tem nenhuma favela. Cita o exemplo de Nova York. A Praça Times Square, no começo dos anos 80, parecia assim uma cracolândia e com a atuação da sociedade civil se transformou no metro quadrado mais caro do mundo. Quanto vocês acham que vale um metro quadrado em Times Square nessas condições? Que tipo de comércio tem lá hoje? Que tipo de cinema tem lá hoje? Dá para perceber a mudança? Graças a um prefeito que entendeu que isso era importante e resolveu tomar uma atitude. O que o prefeito fez? Nada. Quem fez? A sociedade fez. Não foi o prefeito. Pois é, mas além da sociedade civil, gestores municipais e estaduais e políticos prestigiaram o encontro. Inclusive um deputado que se lançou pré-candidato a prefeito de São Luís esta semana. Veja. Já existe, deputado, o cerne de um programa para resolver os problemas de São Luís dentro da sua proposta como prefeito? Essa é uma pergunta interessante. Eu falei, inclusive, quando anunciei a nossa pré-candidatura, que esse plano de governo será construído ouvindo todas as representações de classe, ouvindo principalmente a comunidade de São Luís, e essa nossa vinda a esse evento serve para isso também, para que daqui a gente possa tirar ideias no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável de nossa cidade e incluir essas ideias no nosso plano de governo. Com certeza teremos a oportunidade de visitar a classe empresarial, a classe dos trabalhadores, os feirantes, aqueles que fazem o dia a dia de nossa cidade, para que esse plano seja um plano, acima de tudo, capaz de ser executado. Não adianta você elaborar um plano de governo que é muito bonito, muito bem explicado, muito técnico, mas na hora de colocá-lo em prática você não consegue executá-lo. Então eu acho que a finalidade de um bom plano de governo é que ele tenha as ideias, e esse momento nós temos que ter a consciência que é um momento de crise, porque passa o nosso país e consequentemente passa a nossa capital, e é exatamente com boas ideias, com determinação e com firmeza de decisões políticas que se superam a crise no sentido de tornar a cidade cada vez melhor. Hoje, a classe política escuta, é o primeiro passo, é escutar as necessidades, as demandas reais das comunidades, da sociedade, que são levadas pelos movimentos sociais, ou que a própria sociedade se reúne e expressa, leva até a classe política. Ninguém mais pode fechar os ouvidos. Nós estamos em um momento de crise e às vezes as soluções vêm de uma forma mais, não vêm de uma forma tão ágil, de uma forma tão rápida, respeitadas essas dificuldades. Mas os ouvidos estão abertos, têm que estar abertos, eu acredito nisso, e há uma força muito forte que busca essas soluções, sim.
Como cidadão, doutor, e morador de uma grande cidade, o que mais lhe aflige e que o senhor vê que poderia ser menos grave? Bom, o que nós precisamos compreender é que um dos maiores bens que nós temos na atualidade é o tempo. O tempo é muito importante. Então, uma cidade bem projetada, que permite a boa locomoção, que permite o melhor aproveitamento dos espaços, que permite ao cidadão um acesso facilitado a todos os recursos que ele necessita próximo de sua residência, é indiscutivelmente um ganho social muito positivo. Uma entrevista aqui no nosso estúdio com o criador do projeto O Futuro da Minha Cidade, Silvio Barros. Você vê a seguir. Estamos de volta. Bom, voltando a falar no seminário O Futuro da Minha Cidade, evento promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, e pelo Sinduscom Maranhão. O seminário é parte do projeto que também se chama O Futuro da Minha Cidade, que visa incentivar a parceria entre o poder público e a sociedade, para juntos buscarem soluções para o desenvolvimento sustentável das cidades e torná-las mais justas, humanas e democráticas. Esta ação é baseada em um modelo de gestão pensado por Silvio Barros, quando ele foi prefeito lá de Maringá, no Paraná. E para falar mais sobre o assunto, o Construindo recebe hoje aqui nos nossos estúdios o criador, o pai da criança, Silvio Barros. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Construindo e ao Maranhão de maneira geral. Eu que agradeço o honroso convite para estar aqui participando desse projeto. Obrigado. Vamos ver se nós conseguimos traçar o futuro. Que futuro, mais ou menos, que vocês que tocam este projeto e viajam o Brasil, que futuro vocês preveem para as cidades brasileiras? Na realidade, a ideia é de que cada comunidade, cada cidade, decida o que quer fazer. A gente pode ser refém ou protagonista do futuro. O futuro não é uma coisa que as pessoas não consigam prever. A verdade dos fatos é que o futuro é em grande parte previsível porque ele é o resultado das decisões que a gente toma hoje. Pode acontecer acidentes no meio do caminho, mas fora isso, o futuro é previsível. O que a gente propõe é que as cidades definam o que elas querem. Que tipo de cidade a gente quer ter daqui a 20 anos? E a hora que a gente consegue desenhar isto, nós conseguimos saber que decisões e que ações nós precisamos começar a tomar hoje para que isso efetivamente seja uma realidade daqui a 20 anos. A ideia do programa é isso, é sensibilizar, mobilizar as comunidades para que elas tomem essa decisão. Não necessariamente sujeitas ao que a prefeitura decide, porque a prefeitura são blocos de 4 anos. E em função do projeto e da situação política, de modo geral, acontecem mudanças radicais entre esses 4 anos. E não adianta o prefeito planejar de longo prazo, e se ele perder a eleição para um adversário, ele vai fazer outra coisa de propósito. Então, a ideia é de que a sociedade civil organizada seja a protagonista, seja ela a decidir o que quer, e que os gestores públicos se encaixem naquilo que estrategicamente foi decidido pela comunidade. Esse é o conceito do programa Futuro da Minha Cidade. No caso de Maringá, existia digamos, um protocolo de atitudes onde os prefeitos que sucediam o seu anterior assinavam. Isso é mais ou menos o que acontece. Lá em Maringá começou em 96, é um projeto já tem 20 anos. A sociedade definiu o que ela queria, alguns pontos estratégicos, os pilares de sustentação de um projeto de futuro, e a cada eleição de prefeito, todos os candidatos eram sabatinados por esta organização da sociedade, que apresentava a eles depois o seu projeto. Nós ouvimos o que é que você gostaria de fazer, agora nós queremos que você saiba o que nós gostaríamos que você fizesse. E queremos saber se você assume um compromisso de que aquilo que está no nosso projeto você vai fazer durante o seu período. Aí a pergunta, doutor, tem funcionado, pelo menos lá em Maringá? Funcionou muito bem até agora. Teve uma exceção,
E é uma exceção compreensível porque o prefeito assinou o compromisso e honrou, mas ele morreu no meio do mandato. E o vice-prefeito tinha uma ideia um pouco diferente. E como o vice-prefeito, que virou prefeito, não tinha assinado o contrato, ele achou que tinha liberdade de fazer do jeito que queria. Como que a gente pode contornar isso? Antes dessa pergunta de como contornar isso, eu queria perguntar para o senhor. Existem pontos comuns, porque o Brasil é o mundo inteiro, como os poetas já cantaram por aí. Se entre um estado e outro existe uma grande diferença, imagina entre um município e outro, um município do Paraná e um do oeste do Pará. São realidades completamente diferentes. Porém, doutor, eu lhe pergunto, podem haver, ou existem na sua experiência, pontos comuns nessas comunidades que as pessoas digam, eu quero isso bem aqui para o meu município? Eu não me arriscaria. Cidade é que nem gente, tem impressão digital. A sua é diferente da minha. A cultura é diferente, as pessoas que constituíram a cidade são diferentes, a estrutura física é diferente, a história. Você vê, Maringá tem uma cidade que tem 68 anos. São Luís, 400 anos. A diferença é muito grande. Então, eu não arriscaria copiar, nem que fosse pedaços desse projeto. Esse projeto tem que nascer da comunidade com as suas próprias características. É possível que depois de pronto, feito desta forma, você consiga comparar algumas coisas com outros projetos de outras cidades. Mas não dá para começar do jeito inverso. Não ia funcionar. Então, esse projeto não trabalha através de problemáticas? Ele trabalha através de problemáticas. E elas não são comuns? Mas doutor? A solucionática é específica. Lembrando de Dadá Maravilha, né, doutor? A problemática pode ser a mesma. Várias cidades brasileiras têm problema de saúde, têm problema de segurança, de mobilidade urbana. A problemática pode ser comum, mas a solucionática não. E o que diferencia um do outro, basicamente, né? O senhor já citou a cultura, né, a história de cada uma. São muitas coisas, porque, por exemplo, uma cidade de 400 anos, ela certamente tem uma arquitetura muito diferente de uma cidade planejada há 60 anos atrás. Então, ainda que nós tenhamos problemas de mobilidade urbana, a solução para esse problema seguramente será diferente. Será diferente. Então, é por isso que é importante a comunidade participar do processo e a comunidade apresentar as soluções. Porque se a gente demandar isso da prefeitura, o mais provável é que o prefeito contrate uma consultoria especializada que vem com seus engenheiros e arquitetos aplicar uma proposta acadêmica que não necessariamente vai funcionar na cabeça, na cultura e na realidade da comunidade daqui. Eu acho que essas coisas, por isso que o programa tem funcionado, porque a sociedade assume a responsabilidade de dizer o que quer. E como os gestores públicos, o prefeito, os vereadores, eles são servidores eleitos pela comunidade, é um direito que a comunidade tem de dizer para eles, nós vamos eleger para você fazer o que nós queremos, não o inverso. E como que se dá essa reunião, essa organização da sociedade civil? Ou como que se tem dado, pela sua experiência, nos lugares onde o senhor tem trabalhado? O programa O Futuro da Minha Cidade, ele tem uma metodologia que a CEBIC resolveu expor a diversas cidades do Brasil, levando em consideração um modelo testado e bem sucedido de Maringá. Quer dizer, nós não estamos inventando uma coisa que talvez dê certo. A proposta é apresentar um modelo que já deu certo, que já tem 20 anos de experiência, já corrigiu muitas coisas, já definiu diversas alternativas. Agora, uma coisa é comum para todas as cidades que queiram efetivamente implantar esse projeto. Tem que ter gente apaixonada pela cidade, gente que gosta, que quer o bem da cidade e pretende continuar morando nela. Gente que não gosta muito da cidade acaba indo embora. Quem quer ficar, quer melhorar. Essas pessoas são o elo comum. Se não tiver essas pessoas, o projeto não vai funcionar. O senhor acha que existe alguma influência na maneira de tocar esse projeto
o momento que a gente vive atual, a gente está vivendo uma crise política misturada com uma crise econômica, aí a gente pode envolver um tratamento ético, moral, que não tem sido muito republicano aos olhos da comunidade. Isso é bom ou é ruim para atitudes como essa? Infelizmente, muitas boas soluções acontecem provocadas por crises. Isso é comum em vários lugares. Eu diria que talvez esta crise seja um estímulo para provocar uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. A gente acaba sempre criticando muito os políticos, mas esquece de que os gestores políticos só sentaram na cadeira com o voto da gente. Então, se eles têm responsabilidade, a gente também tem. Como você perguntou, como é que você evita que essa descontinuidade aconteça, ou se alguém assume um compromisso e depois não cumpre com a sociedade, como é que se resolve isso? Não vota mais nele. Foi o que aconteceu com o vice-prefeito, que resolveu mudar a regra do jogo. Ele foi prefeito durante 2 anos, tentou a reeleição e não foi eleito. O senhor acha que isso independe do tamanho da cidade, doutor? Depende do tamanho da cidade. Isso depende... Depende ou independe? Independe. Isso depende, na realidade, de maturidade social, amadurecimento da população e compreensão de que o cidadão é que contrata o prefeito pelo voto. O prefeito é um administrador da cidade que a gente contrata através do voto. Mas você contrata uma pessoa para trabalhar para você, não é o contrário. Não é para você trabalhar para ele. Eu nunca vi, gente, eu contratar uma pessoa para eu trabalhar para ele, é o contrário. Agora, isso demanda uma certa maturidade. E é importante que as sociedades cresçam a este ponto e amadureçam a esse ponto. Isso não depende da idade da cidade. E Maringá é uma prova disso, é uma cidade muito nova, mas altamente amadurecida do ponto de vista social. E a essência disso é quando o interesse coletivo é maior do que o individual. Quando você reconhece que o meu interesse pessoal é ir nessa direção, mas o interesse de toda a coletividade é maior do que o meu. E se todo mundo se der bem, se a cidade estiver bem, se a cidade estiver bem estruturada, indo bem, eu também vou bem. Agora, eu não posso pensar em só eu ir bem a despeito dos outros, porque em algum momento isso vai se virar contra mim. Esse grau de maturidade é essencial e necessário para que a gente possa alcançar êxito numa proposta como essa que a gente está apresentando. Nós estamos precisando muito nos encontrar uns aos outros como cidadãos no meio das cidades, né, doutor? É verdade. Eu continuaria conversando sobre esse assunto com o senhor aqui o resto da noite, mas infelizmente por hoje nós vamos ficar por aqui, doutor. Eu quero agradecer a sua presença e lhe pedir uma fala final de esperança para nós que nos batemos dentro dos ônibus coletivos, nos engarrafamentos de trânsito e nos problemas enormes que nós enfrentamos nas nossas cidades. Bem, eu acho que entre as coisas que a gente precisa considerar está exatamente esse componente. Ninguém vive sozinho. Uma cidade é uma coletividade, é uma comunidade. E nós precisamos entender que se todos nós colaborarmos para que o interesse da coletividade seja alcançado, o nosso, consequentemente, também será. A mensagem que eu poderia deixar é a seguinte: existe uma diferença muito grande em esperança e espera. As duas coisas são completamente diferentes. Esperança induz um comportamento proativo. Se você, por exemplo, está esperando a volta de Jesus, você tem que fazer alguma coisa, porque senão, em vez de ir com ele, você vai para outro lugar, né? Isso induz você tomar alguma atitude. Espera não, espera é passivo, fica lá esperando. Se a gente quer coisas melhores, então nós precisamos fazer com que a esperança mude nosso comportamento, a nossa atitude, e que a gente seja mais maduro naquilo que diz respeito à gestão do que é interesse de todos nós. Um abraço. Vamos construir nosso futuro na nossa esperança. Muita fé, muito trabalho, muita saúde a todos.
e até a semana que vem com mais um Construindo.